O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, e ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, 20º domingo que iniciamos agora ao pôr do sol, já entramos nesta celebração em que o ressuscitado mais uma vez se faz, como sempre, presente na nossa vida e na nossa história. 20º domingo do tempo comum, ele retrata hoje para todos nós, para toda a igreja, o tema da salvação. A grande pergunta aqui que acabamos escutando no Evangelho, né? Senhor, é verdade que poucos se salvam? O que nós pensamos disso? Como cristãos, nós temos que saber fazer a ligação da história toda de salvação. Ser salvo significa sair de uma situação de opressão, de escravidão. A salvação no Antigo Testamento se experimentou muito forte quando, ali na questão da saída do Egito, o povo experimentou a salvação de Deus. Deus arrancou todos eles do domínio do faraó e eles começaram a sua caminhada até a terra prometida. A salvação é algo sempre atual e necessário para cada um de nós estarmos sempre nos questionando. Jesus Cristo completou de forma definitiva essa salvação. E de que modo? Como sacrifício perfeito, entregou sua vida a cada um de nós. A igreja nunca vai se cansar de repetir a mesma coisa. Nunca. Por quê? A salvação, até então, era tida como algo de uma exclusividade de um certo povo, no caso, os judeus. Deus virá, Deus salvará, Deus enviará o seu Messias, o seu ungido, ele nos libertará de todas as opressões, de todos os domínios. O Messias de Deus nos salvará. Pois bem, o Messias de Deus é Jesus Cristo, só que Jesus Cristo veio para justamente
de uma forma completa, explicar que a salvação é para todos e todas, e não é só para o povo. Hoje acabamos de escutar, no Salmo responsorial, para cantar a Deus e ao mesmo tempo pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho. Hoje o Salmo é muito curtinho, 2 versículos, mas diz toda a certeza que serve para cada um de nós, nossa salvação. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Essa proclamação parte da nossa convicção, da nossa experiência e ao mesmo tempo daquilo que nós entendemos, da onde Deus, onde Jesus Cristo exatamente me salvou. Se nós entendermos isso, fica muito mais simples de não cometermos justamente mas os erros daquilo que Ele nos salvou, ou seja, dos nossos pecados. Não há salvação enquanto caminhamos numa vida de pecado, com propostas que não atentam à continuidade da vida, à expansão da vida, à falta de misericórdia, à falta de comunhão, de fraternidade, às atitudes pessoais. Tudo isso nos impede de experimentar a salvação de um Deus que envia o seu Filho a cada um de nós e não faz exclusão de absolutamente ninguém. Não julga pela aparência, mas ensina, fala, proclama, admoesta, cura as pessoas para que elas experimentem a salvação. Essa é a diferença que nós temos que trazer para a nossa vida. Se eu não sei exatamente aonde, em que situação da minha vida, Deus, Cristo, com a força do Espírito Santo, me salvou, então fica difícil projetar a salvação futura, que é a vida eterna. Então, devemos pensar cada vez mais: qual o meu desejo hoje de salvação? Qual é a minha vontade de experimentar ainda nesse mundo o amor e a misericórdia para que a salvação se complete plenamente no amor e na infinita misericórdia que Deus nos oferece através dos méritos de Cristo? Mas você pode dizer: eu não sei aonde que isso acontece na minha vida. Como assim? Como caminhar de forma muito alienada a vida toda? Aonde você mais é? Com você, com Deus, com as pessoas. Aonde você mais se sente Deus na vida dos outros e não deixa Deus ser o Criador, o Deus Salvador de todos os outros? Aonde você coloca as suas expectativas, as suas forças, nas coisas desse mundo? Aonde? Na sua casa, na sua família, no seu dinheiro, nos seus bens? Aonde? Se for assim, é sinal que a administração de tudo isso está sendo um pouco falha ou muito falha, porque as coisas desse mundo passam, e nós escutamos esses dias atrás: outros herdarão tudo o que você tanto fez para conquistar. É a vida que segue nesse mundo dessa forma. Então, viver bem não significa centralizar nem a própria história e nem comandar a história das outras pessoas. Se você tem a possibilidade de viver bem nesse mundo, se compadeça daqueles que não têm a mesma sorte e graça que você tem. Se você sentiu o amor de Deus dentro da sua história, num determinado momento em que você pecou, e você sabe que você pecou, e que se confessou, e que mudou de atitude, que não mais viveu isso, aí está a salvação
já nesse mundo. Porque Deus não pode te dar a salvação com uma mentalidade de um pecador e de uma pecadora. Não existe isso, porque Deus é santo e diante dele quer que seus filhos também sejam santos. Porque o santo louva e reconhece o seu Criador. Então, nós precisamos parar de muitas vezes querer achar que nós vamos imprimir um caráter de salvação para alguém, sem antes perceber que eu também devo buscar a salvação. E que essa salvação, ela já foi entregue por Jesus Cristo. Já foi entregue por Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo com ela? E aí entra essa questão, hoje, deste diálogo no Evangelho, da qual o nosso Senhor fala: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Você já reconheceu, você sabe o que é essa porta estreita? A porta estreita é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está disposto a ali honrá-lo por ter entregado a sua vida numa cruz? Quem está disposto a entender a sua própria cruz? Porque não existe cristão sem cruz. Veja, Jesus Cristo, com seu sofrimento, não desceu da cruz, não desceu, não abandonou a história, não se revoltou contra Deus, não usou do seu poder, porque ele podia usar do seu poder, para não chegar nessa situação, mas ao invés, ele aceitou a cruz, para que a cruz se torne, como nós falamos na Sexta-feira Santa, árvore de salvação. Então, a salvação vem pela aceitação da história. E a história, para nós cristãos, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que também se transfere para nós. Então, sejamos homens de fé, mulheres de fé, não desçamos da cruz. Nosso Senhor venceu a morte, não desceu da cruz, se entregou totalmente, se entregue totalmente a Deus, que a sua cruz se tornará não escandalosa, mas gloriosa, fonte que vai assegurar a sua salvação, ao qual Deus quer sempre, sempre, sempre oferecer a cada um de nós. Ela já está aí, mas há um risco de que vivermos de forma alienada, medrosa, escutar essa frase: não sei de onde sois. Pensou, você, eu, chegarmos no céu, agora é vida eterna, e de repente diante de Deus, de Cristo, não te conheço, não sei de onde sois. Ele sabe, mas por que você quer tudo isso agora e lá no seu tempo, neste mundo, você não anunciou o Evangelho do meu filho? E a palavra do meu filho é palavra de salvação. Nós não respondemos no final do Evangelho? Palavra da salvação. A palavra de Cristo salva, garante a salvação. Você não agiu com misericórdia quando pôde. Olha aqui, ó. Quantas vezes você pôde agir e não agiu? E Jesus já tinha ensinado: quem faz isso a um dos meus menores, é a mim que faz. E você não fez. Então corremos o risco de viver nesse mundo por nós mesmos. Só que nós mesmos, não há salvação em nós mesmos. A salvação vem de Deus e do seu Messias, que deu a sua vida por cada um de nós para que vivêssemos
salvos de tudo aquilo que não agrada a Deus numa vida eterna. Então vamos pensar cada vez mais nisso, né? O que posso fazer para agradar-vos, Senhor, cada vez mais? Entrar na sua vontade, entrar no discernimento que o Senhor me concede, entrar ali com um coração de carne, não um coração de pedra, que tantas vezes atrapalha as nossas relações uns com os outros. Ninguém se entende nesse mundo, porque todo mundo individualmente quer somente que me entendam, mas eu não entendo o outro. Ninguém se salva sozinho. A igreja é uma comunhão de pessoas, porque a Trindade é a comunhão perfeita, e nós estamos nessa comunhão da Trindade, chamada igreja. Então, caminhemos nessa certeza de salvação, nos colocando à disposição daquilo que nos salvará. E o que nos salvará? O Evangelho. O Evangelho, aquilo que Cristo disse, ensinou, te mostrou, te conduziu. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual cantamos: proclamar o Evangelho a todos, porque todos têm direito de conhecer a salvação que veio de Deus até nós, pelo seio de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos nisso. Pensemos nisso. É melhor buscar a salvação e esperar que Deus a conceda, ou não buscar? Ou viver neste mundo e chegar lá no outro mundo e simplesmente não vos conheço? Será duro, muito duro. Então, para que a salvação venha, vamos nos converter, eu e vocês, dia a dia, passo a passo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.